Bom dia, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Esse é o Sexta Bereana. Meu nome é Paulo e hoje, como é a quarta sexta-feira do mês, nós vamos falar sobre livros. E como é de costume, nós vamos receber aqui a Sara para nos indicar aí mais um livro hoje, tá bom? Tudo bem, Sara? Bom dia. Bom dia, irmãos, tudo bem? Mais uma vez é muito bom estar aqui. É um privilégio, um prazer poder dividir um pouquinho com os irmãos sobre o que a gente tem lido. Isso aí. Então, irmãos, lembrando que nós temos aí toda sexta-feira, né, as 4 primeiras sexta-feiras do mês, esse programa que sai toda sexta-feira de manhãzinha, às 6 horas da manhã, um conteúdo legal aí para você terminar bem a sua semana, tá bom? E hoje, como é de costume, quarta e sexta-feira, nós vamos falar sobre livros. E aí a Sara tem uma indicação de livro pra gente. E qual que é o livro que você trouxe hoje, Sara, pra indicar aí pra leitura no próximo mês? Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur. Certo, então é o livro do John MacArthur. Qual é a editora? É da editora Fiel. Ele é uma publicação um pouquinho mais antiga, né? A primeira versão dele em português é de 1995. Mas é um livro que a gente ainda consegue encontrar. A edição que eu tenho é uma edição mais antiga, mas é um livro muito bom, muito rico e bastante importante para a nossa vida cristã. Qual seria o principal público-alvo desse livro? É para todo crente, enfim, é para líder? Qual que é a ideia do livro? O livro ele traz, pensando um pouquinho no assunto, né? Quando a gente pensa no público-alvo, ele fala um pouco sobre a solidez da nossa fé e sobre como a nossa fé deve estar fundamentada somente em Cristo. Na verdade, o título do livro é Nossa Suficiência em Cristo, 3 influências letais que minam sua vida espiritual. Então ele não é um livro que pode ser lido por qualquer pessoa, no sentido de que eu jamais recomendaria um livro assim, por exemplo, para alguém que não conhece a Cristo, para alguém que não é salvo, porque essa pessoa não vai ter a compreensão do que é a suficiência em Cristo. Então é um livro para salvos, né? E para aqueles que querem entender um pouco mais sobre essa questão da unicidade de Cristo, da nossa suficiência em Cristo como Salvador e como o único Deus nas nossas vidas, o único que merece o destaque nas nossas vidas, né? Dentre um mundo inundado de tantas filosofias e tantos achismos como nós temos hoje em dia, o livro vem nos trazer a lembrança que Cristo é suficiente para a nossa vida. Então, pensando no público-alvo, não é um livro que a gente pode indicar, por exemplo, para um colega de trabalho que não conheça Cristo, né? Não é um livro de evangelismo, é um livro para quem já é salvo, para quem já faz parte de uma igreja local que tem uma boa base de fé. Certo. Então vamos lá, Sara. Você já falou pra gente qual é o público-alvo. Você já até deu uns pitacos aí em relação ao assunto do livro, o que ele vai abordar. Mas eu gostaria que você nos desse... Faz um resumo do livro pra gente, até para dar aquela vontade de ler, vamos dizer assim. Então, é importante que os irmãos entendam que assim, os livros que a gente está falando assim não é só um resumo para você ouvir e seguir sua vida, mas de repente por isso que a gente faz inclusive no final do mês, que é onde, olha, eu vou ter acesso a esse livro, comprar, vou ler, vou aproveitar, vou estudar aí junto aí, estudar a Bíblia e tal. Então é uma indicação na realidade de leitura, tá? Então vamos lá, Sara, qual que é o principal assunto, o que o livro aborda, em que sentido que o livro ele é relevante aí pra gente? Bom, o livro tem como base o texto de 2 Pedro 1,3, que diz, aquele texto bastante conhecido, né, até dos cursos de aconselhamento bíblico, né, que nos diz que
tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade foi nos dado por meio de Cristo, né? Que por seu divino poder, ele nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, o livro quer focar mesmo de que nós não precisamos de nada além de Cristo para viver. E aí, o subtítulo do livro, como eu falei, são 3 influências letais que minam sua vida espiritual. E aí ele fala então contra o gnosticismo, né? Ele começa falando sobre a questão do gnosticismo, depois ele fala sobre a questão da psicologia e como a psicologia, da forma como ela entrou no nosso mundo pós-moderno, né? E da forma como ela tem entrado dentro de algumas igrejas também, como ela é prejudicial para a nossa vida cristã, e também sobre o hedonismo religioso. Então, como essas 3 influências podem minar a nossa vida espiritual. Em alguns trechos, em algumas sessões do livro, ele também nos mostra que muitas vezes nós estamos tão saturados, bebendo em fontes erradas, buscando fontes erradas para basear nossa fé, que quando nós olhamos somente para a Bíblia, aquilo não nos parece suficiente. Porque procuramos tantas coisas, a Bíblia nunca parece ser completa, que quando nós olhamos só para a Bíblia, ou quando nós recebemos um ensino que seja totalmente bíblico e cristocêntrico, aquilo não nos parece suficiente. E aí a gente fica com aquela sensação, ele até usa esse termo, de estar empanzinado, né? Quando se come demais e aí a comida não desce de uma forma agradável, né? Então ele busca voltar o nosso olhar o tempo todo para que Cristo é suficiente. E ele é suficiente para a nossa vida em todos os aspectos. Então, para as nossas questões da mente, para as questões físicas, para as questões espirituais, Cristo é suficiente. Obviamente que quando nós temos alguma questão que precisa de tratamento, nós buscamos os recursos que o próprio Senhor nos deu e nos tratamos, né? Seja por doença, seja por questões da mente também. Mas nós não podemos nunca deixar Cristo em segundo plano. Precisamos sempre estar alicerçados no Senhor, lembrando que Ele é suficiente para a nossa vida e que tudo que nós precisamos para viver piedosamente já foi nos dado em Cristo. Certo. Então, uma carta também vai entrar num tema que é bastante polêmico, que é a questão da psicologia, né? Sim. E aí, especialmente entendendo como uma tendência de resolver assuntos da alma, por assim dizer, a partir de um viés que não seja necessariamente bíblico. E além do gnosticismo, qual que é o terceiro ponto mesmo? O hedonismo religioso. Isso. O que ele falaria mais ou menos nessa questão do hedonismo religioso? Dessa questão de que do próprio pragmatismo, como as pessoas lidam com o pragmatismo, o próprio liberalismo que tem cada vez mais permeado o meio cristão, né? E as igrejas que nós pensávamos que eram até igrejas mais sérias, né? Estão cada vez mais permeadas pelo liberalismo. Então ele nos aponta essas questões e dizendo que muitas vezes algumas pessoas sempre procuram algo mais, né? Então tem que ter Cristo e a filosofia, tem que ter Cristo e o legalismo, ou Cristo e o misticismo. A gente não precisa de Cristo e mais nada. A gente precisa unicamente do Senhor. Então, são esses alguns pontos que ele aborda. Então, dá para dizer que essa última parte é até bastante prática, né? Sim. Vai nos encontrar de uma forma muito prática. Então é isso. Faz aí uma última recomendação sobre o livro. Acho que já deu para perceber. Outra coisa que seria importante também falar, né? O livro foi escrito por John MacArthur. John MacArthur, que é um teólogo extremamente conhecido nos meios mais conservadores.
é um grande professor, um grande escritor, e no nosso caso especificamente ele na maior parte dos pontos teológicos ele concorda muito com a nossa linha em Batista Regular, vamos dizer assim. Então acho que é um teólogo super recomendado e um estudioso, enfim. E acho que a gente consegue recomendar aí sem muitas ressalvas, né? Sim, é claro que todo livro que a gente lê, a gente vai ter um ponto ou outro que eventualmente a gente não concorda, porque livros não são inspirados, mas são excelentes ferramentas. Então aí fica a recomendação desse livro, Nossa Suficiência em Cristo, excelente livro. E Sara, pode fazer aí uma recomendação final, enfim, alguma citação, algo que você acha que vai nos ajudar a dar aquele gostinho, aquela vontade de ler. Acho só importante destacar mais uma coisa, talvez a leitura desse livro não seja, por exemplo, tão simples quanto o livro que nós falamos no último mês. Como John MacArthur é um teólogo um pouco mais antigo, ele tem essa questão de lidar com até, às vezes, uma linguagem um pouco mais densa. Mas vale a pena o esforço. É um livro, eu diria assim, fundamental para todo cristão ler, né? É um livro, como eu disse, apesar de ser um livro que tem um lançamento mais antigo, mas é um livro fundamental. Então vale o esforço para a leitura desse livro. Não precisa ler tudo de uma vez num dia só, nem numa semana só. Mas fica aqui a minha forte indicação para que os irmãos leiam sim esse livro. E eu queria destacar uma citação do livro. Eu grifei várias citações e foi um livro que me edificou muito, mas no final do livro ele diz o seguinte: a suficiência em Cristo, absoluta suficiência. O desafio para nós é conhecermos melhor a Cristo, servi-lo mais fervorosamente e sermos mais conformados à sua imagem. Paulo disse aos Efésios que orava por eles, para que eles pudessem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós sabemos que Cristo é suficiente, nós sabemos que há suficiência em Cristo. E aí ele diz para nós qual é o nosso desafio. Então, irmãos, é um livro muito rico, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de cada um dos irmãos, assim como edificou a minha vida. E se você tem passado por momentos de refletir sobre a sua fé, de refletir sobre o que nós cremos, pensando em tudo que nós temos vivido também em relação a esse mundo, a todas as influências que o Evangelho tem tido, influências negativas que o Evangelho tem sofrido, leia esse livro, seja fortalecido, seja edificado e abençoado pelo Senhor. Amém. Então é isso, irmãos, esse foi mais um Sexta Bereana, mais uma indicação aqui de leitura, e aproveite aí, você tem um mês para conseguir degustar esse livro até a próxima indicação, tá bom? Então, se você precisar, nós temos um exemplar para emprestar, tá bom? Então você pode pegar emprestado, devolve também depois, que nós vamos cobrar, mas se você precisar, tá aqui, tá bom? Enfim, aproveite, invista aí na sua biblioteca, compre o livro, não gaste com besteira, compre um bom livro. Sim. E livros que nos ajudam, nos edificam e glorificam o nosso Deus, tá bom? Tchau. Até domingo para quem é da Bereana, para quem não é, até qualquer dia pode nos visitar. Nós estamos lá todo domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas e às quartas-feiras às 8 da noite. Tchau, tchau. Pode dar um tchau pro pessoal, Sara? Tchau, tchau, irmãos. Até domingo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.